você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 318º episódio, que conta com o patrocínio da ExpressVPN e o apoio dos nossos apoiadores lá na apoia.se/área de transferência, picpay.me/área de transferência. Eu sou o Guilherme Rambo e comigo aqui, casa quase cheia. Bruno ainda está em missão secreta, então mandem lontras pro Bruno. Mas temos aqui o Marcos Mendes e o nosso amigo Coca. Tudo bom? Excelente. Beleza, que bom falar com vocês. Excelente. O que não tá muito bom, ou ao menos, já dando um spoiler, não estava hoje de manhã, foi o Touch ID do meu Mac, sabia? Ixi. Então, o que rolou? Que medo, inclusive, né? Pra quem já ouve o ADT há algum tempo, sabe que eu nunca fui muito fã do Touch ID no iPhone, que sempre dava ruim, eu tenho os dedos bugados, não sei. Mas eu hoje cheguei aqui no meu escritório, bem feliz, fui desbloquear o meu Mac com o Touch ID do Magic Keyboard e deu a tremidinha lá, não foi. Tentei um outro dedo na mesma mão, que eu tenho o indicador e o dedo médio da mão direita, porque aí se o indicador não tá funcionando, tento o outro, né? Se o indicador não tá funcionando, eu uso o dedo médio pra xingar o Mac e ver se ele desbloqueia. Mas enfim. Ou se a mão tá suja. Pode ser. Não foi, aí vou digitar a senha aqui, feito um animal, fui lá, digitei, continuei trabalhando, daqui a pouco eu precisei usar o Touch ID pra alguma coisa, não funcionou, não, peraí, o que tá acontecendo aqui? Aí eu fui olhar pro meu dedo e eu descobri uma coisa muito curiosa, inclusive... Ai, meu Deus! Vai ter uma foto nas notas do episódio pra quem quiser ver. Mas o que acontece é que ontem à noite eu fiz um espaguete com molho vermelho pra nós. E eu ralei queijo. E sabe aquele lado do ralador que é um monte de furinho, assim, que é pra ficar bem fininho mesmo o queijo? Eu usei aquele lado. E aí sempre fica grudado um pouquinho de queijo. É horrível de limpar, né? Eu passei o dedo pra tirar aquele queijo que tava grudado. O dedo não, né? Tipo, os dedos da mão direita. Aí eu fui olhar, eu ralei a minha impressão digital. E não é tipo, não cortou o dedo, tanto é que, senão teria sentido dor, teria parado, né? Pra isso que serve a dor. Mas foi só superficial, mas o suficiente pra, tipo, distorcer o suficiente a imagem da impressão digital pra não funcionar. E aí o que eu fiz? Eu fui lá e cadastrei o dedo ralado no Touch ID. Então ficou um Touch ID à parmigiana que agora funciona. Então que fica loucura. A dica, cuidado quem for ralar queijo pra não ralar a sua impressão digital. Você devia estar com os dedos mais úmidos e aí fica mais pele, fica menos aderida, sei lá. Não sei. Mas enfim, eu devia ter usado alguma ferramenta pra tirar o resíduo e não o dedo, né? In hindsight, foi uma ideia ruim. Mas né? Tudo se recupera. Pode ser uma boa pra cometer um crime também, né? Se você quiser distorcer a impressão digital. Uma janela de uns 3 dias aí pra conseguir fazer isso. No ralador, eu sempre ralo, quando tô ralando queijo, eu sempre ralo a parte da dobra de trás ali da falange do dedão, né? Que você segura o queijo e vai fazer um movimento pra baixo. Assim, eu sempre dou uma passada do dedo ali, mas pra limpar é sempre por dentro e no máximo ali por fora a esponja, ela vai colando e descolando, assim, tipo um velcro pra conseguir tirar desse ralador mais pequenininho ali. Senão você rala a esponja. Exato. E é pior ainda, né? Se você pega daqui uma semana o ralador, você fala, putz, tem aquelas esponjinhas, um pedacinho verde ali. A questão é que, assim, eu não tava limpando pra, tipo, limpar o ralador. Isso foi um processo posterior. Eu queria realmente tirar todos os pedacinhos de queijo dali, porque queijo é caro. Eu não queria desperdiçar queijo. Então, né? Não, peraí, tem 5 centavos de parmigiano ainda daqui, deixa eu pegar ali, né? Entendo bem a sensação, porque sou eu quando vou fazer um dry martini com o gin Silvius, que eu adoro, se cai uma gota pra fora ali, eu falo, lá se vão alguns centavos e... Quantos minutos, quando tá no final, você deixa a garrafa virada por quantos minutos quando acaba, assim, pra cair até a última gotinha, assim? Olha, infelizmente aconteceu isso essa semana, e eu sempre lembro de um comercial que tinha do Guaraná, quando eu era jovem, que era o cara pegava a garrafa e dava a garrafa do Guaraná passou a vir torcida um pouquinho, e aí a propaganda era essa, você gosta tanto de Guaraná, você sempre quis torcer um pouco a garrafa pra ficar um pouquinho mais? E aí vinha isso, toda vez que eu viro a garrafa de Silvius e acabou o gin, eu lembro dessa propaganda, falar, por isso que eu dou uma batidinha no fundo, espera um pouquinho ali, mas me conformo que tava no final. Quando você falou sobre o Touch ID, Coca, você usa também
Mac com Touch ID, né? Uhum. Quais dedos você tem cadastrados pra fazer o desbloqueio? Eu tenho esses 3, né? A tríade da direita, polegar, indicador e médio. E os 2 um ou dois da esquerda também. Nossa, tá. Então me explica por que você cadastrou a mão esquerda se o Touch ID fica na direita. A hora que você tá sentando na cadeira, você já destrava e... Backup? pra ganhar 3 segundos ali? Porque às vezes eu tô fazendo alguma outra coisa com a mão direita. Segurando Tomando coca. Aí são aquelas coisas que me irritam, né? Tipo assim, por que eu tenho vários dedos? Porque às vezes, do jeito que eu tô, é melhor o dedo médio. Às vezes é melhor o indicador. Aí dá raiva, eu vou lá e cadastro. Então provavelmente eu queria fazer alguma coisa, estava com a mão ocupada, fui lá e cadastrei. Eu quando comprei esse Mac agora, eu cadastrei só o dedo indicador, e aí eu percebi que era muito pouco ergonômico. Você sentar na cadeira, você tem que colocar a mão reta e o braço reto e os dedos esticados para usar o indicador para colocar no canto direito de cima ali do teclado. E aí me pareceu mais ergonomicamente confortável cadastrar o dedo médio também e usar. Eu tava pensando nessa semana como é útil ter o Touch ID no teclado. Talvez mais é muito bom. Do que o Face ID, porque é o tipo de melhoria de qualidade de vida que se tivesse que voltar atrás e falar, putz, estou na idade da pedra de novo. É muito louco como... Eu pensei na semana como é... Assim, eu parei e falei, como isso é útil. Que beleza, que bom que isso existe. É o formato perfeito de comodidade pra fazer uma validação, um desbloqueio. É louco como a gente acostuma, mas mesmo assim segue vendo valor, né? Cada vez que usa. Sim, eu abandonei o teclado mecânico porque saiu o Magic Keyboard com Touch ID. Eu falei, não, chega disso aqui, vamos pro Touch ID. Muito bem, temos aqui um follow crossover, não é nem follow out, nem follow up, nem follow nada, é follow crossover, que veio do Mark Nass, e ele diz o seguinte: eu vi os comentários sobre a Siri do Marcos e do Felipe, depois o Rambi e o Boom falando sobre débito técnico. Logo, podemos afirmar que a Siri seria o maior débito técnico da Apple, quiçá do mundo digital. E ele mandou uma carinha derretendo e uma carinha sorrindo. Na real, rindo de chorar. E, cara, é muito divertido esse comentário, porque eu mandei um comentário praticamente idêntico pro Marcos quando eu estava ouvindo a fonte, porque o Olá Mundo foi... O Mark ouviu primeiro a fonte, depois o Olá Mundo, que foi como saiu, mas o Olá Mundo foi gravado antes. Mas o Marcos não tinha ouvido, ele não sabia o assunto do episódio. Não. E aí eu falei, cara, a gente falou exatamente sobre isso, né, no Olá Mundo. E foi engraçado que o Rambo falou, assim, foi a mesma conclusão, né? Tendo o Olá Mundo que eu gravei em mente, vocês falaram da Siri e eu cheguei à conclusão que a Siri é um perfeito definição de débito técnico, de como é que o negócio começou torto, seguiu torto, não dá mais pra arrumar e ninguém consegue arrumar por causa disso. Então é engraçado a sinergia que rolou acidental. Não aí, só isso, como o título, né? A fonte é depois a gente vê, né? Depois a gente vê, eu acho, É, alguma coisa assim, que é também uma definição perfeita para débito técnico. Então, para quem não sabe, tá escutando a DT e não escutou o Olá Mundo, ou não escutou a fonte, quer dizer, a fonte não explica o que é débito técnico, né? Daí vai ter que ouvir o Olá Mundo, mas basicamente a definição é essa: você faz lá um código e deixa um monte de coisa para ver depois, e faz um monte de gambiarra, e a Siri é isso, basicamente. Pois é. A única salvação para Siri é um chat GPT da vida, né? Da Apple incorporar isso ali dentro. E já tá pintando algumas soluções, né? A galera vai integrando ali, né? De alguma maneira, mas não vejo outro futuro pra Apple sem ser esse. Do contrário, ela vai ficar sempre... Ela pode até arrumar a casa, até tecnicamente tá em dia, mas a funcionalidade hoje da Siri não entra mais, né? Hoje a gente quer mais, né? A gente já conheceu o IA, né? Conheceu o ChatGPT e a gente hoje quer mais. Cara, é engraçado que até eu vou dar uma dica pra quem é dev ou até quem tá... uma coisa que tá me deixando muito feliz é que jamais de uma pessoa que eu conheço veio me mostrar e me relatar coisas que conseguiu fazer com programação usando essas IAs. Pessoa que não é programador. E aí eu olho assim, cara, que legal. Tipo, a pessoa não sabe programar, mas usou a AI pra aprender o
que precisava aprender pra fazer a parada que queria fazer com AI, né? Que é uma recursividade muito maneira, mas eu vou deixar dica pra quem tá indo mais a fundo nisso, né? A gente fala aqui a solução pra Siri é isso, alguma coisa assim, e aí eu comecei a pensar nisso porque eu tô fazendo um projetinho que envolve ChatGPT, que em um futuro episódio a gente fala mais sobre ele, e aí eu pensei, como que eu poderia adaptar isso pra fazer tarefinhas estilo Siri da vida, né? Aí eu pensei, por exemplo, previsão do tempo, porque o ChatGPT não sabe onde eu tô, não sabe que dia que é, ele, né, é um modelo de linguagem, mas aí eu pensei, eu posso perguntar pra ele, essa mensagem aqui, a pessoa tá perguntando sobre o clima? E se a pessoa tá perguntando sobre o clima, qual é o local que ela perguntou? Pra que dia? Ela quer saber se vai chover ou não? Ela quer saber da temperatura? Um monte de instruçãozinha pro ChatGPT, me dá isso tudo em JSON, que aí fica fácil de eu programar aqui e chamar uma API de clima. Beleza, tá aqui, localização é Florianópolis, o dia é tal dia de março, e é isso. Aí, beleza, vou chamar uma API de clima. A API de clima me deu lá um JSONzão lá com temperatura, se vai chover, um monte de coisa. Agora, tá aqui uma descrição em JSON do clima. Agora, cria uma mensagem bonitinha respondendo a pergunta que eu fiz. E ele, cara, funciona. E você pode fazer isso pra N tarefinhas, tipo, criar lembrete, criar timer. Você pega um input em linguagem natural que foi enviado pro ChatGPT e pede pro ChatGPT te devolver aquilo de uma forma estruturada que você, com o seu software, consegue responder ao que o usuário pediu. Que é basicamente o que eu tô fazendo nesse projeto. E eu já vi outras pessoas fazendo coisa parecida. Então, é algo que dá pra fazer e que funciona bem pra caramba, tipo, é bizarro, cara, um negocinho que eu fiz rapidinho e funciona melhor que a Siri, em vários aspectos, assim. Claro que o trabalho pesado quem fez foi a OpenAI, né, mas você saber aplicar esse modelo para essas tarefinhas mais estruturadas é o pulo do gato aí que eu não tinha visto ainda e que agora eu tô sacando. E tem uma coisa que, assim, o que o Coca comentou, que a Apple tem que adotar algo assim para consertar a Siri. E assim, se da noite pro dia a Siri passar a funcionar perfeitamente como é a promessa dela hoje, ainda assim já vai ser insuficiente versus as outras coisas que estão acontecendo, né? Não basta ela passar a funcionar perfeitamente, ela tem que evoluir, né? Correr atrás do estrago que foi feito nos últimos 6 meses, levando em conta que os últimos 11 anos também foram numa marcha lenta aí, né? Então é um desafio dobrado, e eu comentei no A Fonte e vou reafirmar aqui, me parece impossível que não tenha uma história sobre isso na WWDC, porque é muita admissão de derrota se tiver alguma coisa assim. Por outro lado, eu acho que eu falo isso toda a WWDC usando algum tema de desculpa, e a gente eu saio sempre frustrado com a Siri por conta disso, né? Então pode ser que venha e vá embora da WWDC e não tenha um pio a respeito disso, o que seria tão triste quanto provável no fim das contas, né? Olha, é fácil falar, até, e é uma tendência de programador falar, não, joga tudo isso fora aí, reescreve tudo e tal, mas se eu tivesse em alguma posição de tomar uma decisão dessas lá na Apple, e não existisse, sei lá, digamos há 6 meses atrás, quando essa coisa de AI, de linguagem natural começou a bombar mesmo, se já não tinha algo encaminhado lá dentro, eu faria o seguinte, galera da Siri, continua aí, como tá tudo desenvolvendo do jeito que tá, vamos juntar aqui e vamos criar um Skunkworks, né? Um projeto do zero, esquece Siri nunca existiu. Como que a gente faz um assistente virtual que tenha a qualidade de compreensão e de linguagem disso aqui e que execute as tarefas que hoje em dia a galera pede a carangueja para fazer. Não precisa fazer tudo o que ela faz em termos de tarefa concreta. Vamos começar com o mais simples, o timer. Como que a gente faz um assistente que é perfeito para criar timer? Porque, gente, timer não é rocket science. Tipo, eu sei que o problema é complexo, mas é timer. É só o timer.
cria o timer. Se criasse o timer com perfeição, sabe? Então eu faria isso lá. Se não tinha já alguma coisa em andamento, esquece. Não tipo, tira do ar a Siri, apaga e a gente fica 10 anos sem uma assistente até... Não. Continua a Siri como tá, o time continua igual, desenvolvendo e tal. Vamos pegar uma galera e vamos fazer outra coisa. Que é algo que... Desculpa trazer isso aqui, mas é algo que eu veria o Steve Jobs fazendo. Tipo assim, vamos botar 2 times pra competir um com o outro pra ver quem se sai melhor. Uhum. E você comentou isso, eu tava pescando aqui pra não errar o ano. Foi justamente quando ele fez o evento 2005, comentando que a Apple tava deixando de lado o PowerPC pra passar a Intel, o macOS, o OS X vinha vivendo uma vida dupla e que os últimos 2 anos de preparação pra isso, a migração ia ser completamente transparente para todo mundo, que o trabalho tinha sido feito inteiro lá dentro da Apple para fazer a transição, etc, etc. Então, precedente para isso tem e já se mostrou frutífero, né? Então, a nossa esperança, mas é baseada mais acho que menos em fatos e mais do que a gente queria mesmo que acontecesse. Acho que a solução parece ser essa, né? Porque arrumar o que existe hoje, voltando à conversa até do débito técnico de vocês no Olá Mundo, parece uma tarefa perto do impossível, versus você começar um sistema do zero, que não vai ser do zero, porque as estruturas estão todas aí, a gente tá vendo com a velocidade como as empresas estão adotando e lançando isso. Tudo bem que elas começaram a trabalhar nisso há 5, 10 anos, mas ainda assim, o lançamento de um produto, ainda que em beta, a barreira para lançar isso tá menor, né? E a Apple sendo a Apple também, o que ela tem, o montanha de dinheiro que ela tem para jogar em problemas, mesmo com contenção de gastos, dá para imaginar algo assim acontecendo, porque a solução a cada dia que passa parece mais ser essa mesmo. E lembra que a gente tem um chefão de inteligência artificial, de machine learning, né? Não John Andrea. Exatamente, não tá um processo solto. Eu acho que ela precisa ser arrumada, mas acho que o que tende a acontecer é colocarem um braço de chat GPT, usar o chat GPT para se conectar nesse universo, mas provavelmente não vai ser com a OpenAI, vai ser uma solução própria, enfim. Bom, já que estamos falando de ChatGPT, ainda sobre as utilidades e capacidades do GPT-4 e o exemplo de fazer ele entender o que mudou em código antigo. O Marcelo Lopes falou o seguinte, ele, no caso, ele aqui é o ChatGPT, o GPT-4, efetuou exatamente isso com o Swift, quando o código que ele me lançou foi interpretado pelo Xcode como deprecated, e ao colocar a mensagem do Xcode no GPT-4, ele fez essa consulta do comando substituto e me corrigiu. Impressionante. É, realmente muito bacana. Assim, 2 coisas. Se ele sabia o certo, por que mandou o errado primeiro? Alucinou, que é o eufemismo para erro. Né? Enfim, legal, bacana, né? Mas parece aquela coisa assim de... toma esse aqui, não é esse, né? Tenta esse outro. Né? Fornecer um código, né? Fora da data de validade, não cabe. Legal que ele se consertou, né? Não é esse o problema, mas... É impressionante que ele tenha errado primeiro para acertar. Olha, é errando que se aprende, né? Mas assim, ou então nesse caso é alucinando que se aprende. Mas é engraçado porque assim, nesse caso não precisa... É que eu não sei exatamente qual foi a API que o Marcelo tentou usar e tal, né? Mas na maioria dos casos no Xcode, quando você tenta usar uma parada que é deprecated, ele mostra um warning e aí você clica no warning e ele já tem lá a sugestão do que usar no lugar. Daí tem um botãozinho fix e ele já faz a correção pra você. Então nem precisaria no caso, mas eu imagino que o Marcelo tava testando o GPT-4 e quis ver como é que ele ia se virar e deu certo. Mas concordo, é engraçado que se ele sabia, né, a solução correta, por que ele alucinou, né, a solução errada? Isso é uma coisa que é frequente testando o ChatGPT, que era o GPT-3, ou 3,5 talvez. 3.5. Eu fazia... Vai conversando, você pergunta uma coisa, aí ele fala, é isso. Você fala, você tem certeza? Ele fala, não, peraí, me confundi, na verdade é isso. Aí você fala, você tem certeza? Ele, não, na verdade não, é outra coisa, peraí, é isso. Ele vai reconsultando o banco dele e ele toma seu input como você está questionando se é verdade, logo o texto original deve estar errado, deixa eu achar uma outra resposta do universo possível aqui e jogar e ver se passa. Daqui a pouco você vai incorporar o Silvio Santos, não quer pedir ajuda dos universitários, né, das placas? Cara, você me fez agora pensar num ótimo aplicativo, que é o Show do Milhão GPT,
Que aí você tem as opções ali. Se você está certo disso, eu posso perguntar. Se você quer ajuda de universitários, etc. Mas o Marcelo Lopes mandou um segundo feedback pra gente, que o que ele fez? Ele, usando também o sistema, tentou desenvolver em Swift, lá no macOS, um aplicativo de macOS que listaria as 5 séries mais votadas da semana lá pelo IMDb, buscando as informações numa API lá, que ele mesmo, o ChatGPT, recomendou por ser gratuita do site, que é o api.themoviedb.org. Aí ele pediu pro ChatGPT 4 Plus, né, que ele assina, desenvolver o aplicativo, e ele desenvolveu o aplicativo. Ele falou que ele deixou vou deixar na descrição aqui o link do aplicativo desenvolvido. Você bate o olho, é claro que tem muitas coisas que dá para ajustar, mas partindo da premissa que foi a inteligência que desenvolveu isso de bate-pronto, é impressionante. E ele comenta, né, que ele é web developer full stack. Isso ajudou, né, um pouco nas conclusões, entendimento também do que o ChatGPT pedia para ele executar lá no Xcode, etc. O que deve ser bem difícil para leigos, ele falou, em programação em geral, mas ele nunca desenvolveu ou estudou Swift, e sempre que dava um erro no código que ele pedia lá para que ele reinserisse, ele só mandava o erro informado pelo Xcode pro ChatGPT, o ChatGPT pedia desculpas por ter errado e mandava o código certo, né, que a gente comentou aqui que acontecia. Tá aqui o link na descrição do episódio e na pauta também pro Rambi Coca darem uma espiada. Querem comentar qual foi a qualidade do resultado do aplicativo que o ChatGPT basicamente programou, ou falou como é que fazia pro Marcelo Lopes programar? Cara, eu tô vendo aqui e... Tá bonitinho. É óbvio que você não iria lançar isso desse jeito, mas, cara, é perfeitamente um protótipo usável e funcional que dá pra você se divertir. Tipo, já dá pra passar um tempinho ali. Dá até pra ver o trailer no YouTube do negócio. Eu não sei até que ponto o Marcelo customizou o layout e tudo mais, né? Provavelmente ele mexeu um pouco nisso. Mas o que mais me impressionou, na verdade, é algo que eu acho que você não comentou, porque eu vi aqui no screenshot que ele mandou, que ele tava conversando com o ChatGPT em português. Então, verdade. Assim, eu não sei, eu não acompanho muito anúncios da OpenAI, tipo, eu já li várias coisas da documentação deles e tal, mas eles não parecem falar muito, pelo menos não na documentação, sobre idioma, sabe? É meio que, fala aí o idioma que você quiser e ele se vira. E nos meus testes aqui, ele se dá muito bem com português, tanto o GPT-3 quanto o GPT-4. Mas eu fiquei impressionado em saber que, além de tudo isso que nós estamos falando aqui, a conversa que ele estava tendo com o ChatGPT era em português. Uhum. O GPT-3 dava suporte a 10 idiomas, incluindo o português. O GPT-4 eu não tenho certeza, mas eu descobri isso na tentativa e erro, na verdade, porque quando eu ganhei acesso ao ChatGPT, eu comecei a conversar em inglês, falei, deixa eu testar uma coisa. Perguntei em português, ele respondeu, eu falei, olha, né? Uhum. Mas é louco porque nesse caso você tem que necessariamente passar pelo inglês para fazer a programação das coisas, a estrutura, a sintaxe. Sim. Acaba sendo em inglês, né? Então, o risco de dar errado dobra, né? Porque você tem 2 idiomas aí gerados por uma inteligência que você fala, tem certeza? Vai falar, não tenho, deixa eu jogar outra coisa aqui e ver se passa, né? É incrível ter dado certo. Vale lembrar, isso até o Rambo falou, né? Aqui meus amigos que não sabiam programar fizeram aplicativos. Eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar 100% nisso, porque alguma noção você tem que ter, né? Você tem que saber que existe, né, um conceito de API, né? Até a maneira como é construído. Ele, né, como web developer full stack, foi lá orientando. Ele não sabia o Swift, mas conseguiu fazer uma coisa no Swift. Ele conseguiu fazer algo que ele conseguiria fazer com a ajuda do Google. Só para dar a perspectiva da história. Muito provavelmente, alguém que não sabe o que é programação não vai conseguir fazer um programa. Só pra deixar bem claro, você tá colocando palavras na minha boca, seu Coca. Eu não falei que era pessoas que não sabiam o que é programação. Eu falei pessoas que não são programadores. É diferente, né? No caso, são pessoas que têm noção do que é programação, obviamente, porque senão não iam nem estar indo atrás disso. Mas são pessoas que nunca programaram, tipo, nunca escreveram código na vida, né? Sabem, tem uma noção ali. Uma dessas pessoas trabalhou por muito tempo com UX, então conhece termos e tudo mais, mas ninguém é programador, mas também não é, tipo, programação? É de comer, né? Não é assim também. Ou de pôr no cabelo. Quando a gente tem acesso ao Google, dá pra gente, né, fazer uma
Atari, né? Dá pra fazer tudo. Porque tem tutoriais, tem guias, só que você precisa das ferramentas, você precisa da habilidade. Então eu vejo ainda o ChatGPT como um facilitador do processo, mas você tem que ter alguma familiaridade com o processo. Acho que são poucas as profissões que realmente, sei lá, tradutor, redator talvez também, né? Revisor de texto. Essa galera, acho que o ChatGPT vai conseguir suplantar melhor, mas para outras profissões nesse exato momento, ainda precisa ter uma familiaridade. E quando você tem essa familiaridade é fantástico, porque eu tô usando cada vez mais, eu já usei bastante o Copilot, é até muito engraçado, porque desenvolvendo essa paradinha que eu tô fazendo que envolve o ChatGPT, eu tô fazendo o back-end em TypeScript e usando o GitHub Copilot, então é meio que o ChatGPT ajudando a criar uma parada que usa o ChatGPT, né? Essa recursividade é sempre divertida. Pra quem é programador, né? Óbvio. Mas, cara, é muito bacana. E é muito bom, como a gente falou, no caso da programação, pra quem já é programador tipo eu, faz as coisas chatas pra você. Hoje eu precisei de uma expressão regular pra um negócio lá. Escreve aqui pra mim uma expressão regular pra funcionar com isso aqui. Que expressão regular é chato, ninguém quer escrever na mão. Aí ele foi lá, fez. Claro que eu fiz N testes, fiz todo um aparato em cima depois para garantir que isso ia funcionar de fato, né? Não fui confiando cegamente, mas no caso ali ele tinha acertado e com poucos ajustes eu consegui usar a solução dele, que teria sido chato e eu teria levado muito mais tempo para fazer na mão. E o bom também é que elimina a necessidade de um skill que eu sempre coloquei como muito importante para quem quer seguir carreira de programador. Continua sendo, mas tá diminuindo a importância, que é saber procurar coisa no Google. Porque procurar a solução para o que você procura no Google é uma arte também. Assim como, né, a gente falou de engenheiro de prompt, tem engenheiro de busca de Google, né? Tanto é que tem aquele site, Let Me Google That For You, né? Porque tem muita gente que não sabe usar o Google, que a pessoa não sabe colocar, porque no Google você não escreve, faz pra mim uma função em Swift, né? Você tem que saber ali as palavras-chave e qual o site que vai ter ali, Stack Overflow e tudo mais. E no ChatGPT você conversa ali, eu tô tentando resolver isso aqui e tal. É quase como se você tivesse acesso a um fórum, né, onde as pessoas vão te ajudar, só que em vez de ser as pessoas, é o conhecimento coletivo armazenado ali no modelo. É o concierge da programação, nesse caso, que vai resolver as coisas pra você e resolve. E uma outra coisa também que pintou nessa semana foi que o Pablo Cerdeira disse que ele montou um workflow com Obsidian e Python com a ajuda do GPT-4 também, que ele usa o Obsidian para armazenar umas notas em Markdown, aí pediu pro GPT-4 programar em Python um script de automação para poder pegar essas notas, ajudar na hora de fazer uma publicação, pegar a nota, trocar de tag e colocar lá que isso já foi publicado, já foi resolvido. Usou também com a ajuda do GPT-4 para fazer essa automação rodar de tempo em tempo numa segunda máquina que ele tem lá e etc. E uma segunda coisa também que ele usou foi para fazer gráficos que tinha uma planilha de Excel com os horários trabalhados para cobrança de uma equipe de advogados e advogadas, e pediu para ele já resolver isso aí e fazer gráfico. O gráfico não ficou bacana, ele falou, putz, não, ficou feio, faz mais bonito. Aí ele pegou uma outra fonte não de palavra, mas aumenta assim, o logo. Tipo isso, né? Pra fazer o gráfico mais bonito. E ele falou que, nesse caso do planilha, ele não passou nenhum dado sensível ou específico. Ele foi descrevendo só o formato dos dados de um jeito bem genérico, e ele fez o código às cegas. Ele precisou fazer um outro ajuste lá, que ele esperava que as datas viessem no formato, ele tinha em outro, etc. Mas resolvido isso aí, ele conseguiu fazer tudo isso também já com a ajuda do ChatGPT, e ele concluiu assim, né? Eu tô usando a versão paga dele, e esse tipo de coisa é o que faz ele se pagar, porque o tempo que ele gastaria fazendo isso sem a ajuda do ChatGPT, para o ponto do Coca, né? Você consegue fazer isso? Sim, consegue. Leva 10 vezes o tempo? Leva. Quanto vale o seu tempo? Vale a pena você assinar e economizar isso para usar o seu tempo em outra coisa? Então, entra exatamente nessa questão esse feedback mandado pelo Pablo, que eu achei bem interessante também. Muito bom. De novo, o Pablo tem noções de Python, tem noções para fazer o gráfico, ele usou lá o Seaborn. Então, não é um se vira, eu sei fazer, só que eu não quero... É tipo,
Não tem aquela coisa de flanelinha de Photoshop que o Mendes fala, né? Então, a gente acaba sendo flanelinha do chat GPT. Não, mais pra direita, mais pra esquerda, faz melhor. Você tem que saber, ou pelo menos hoje, você tem que ter noção do que você tá fazendo. Sim. Eu quero saber o seguinte, será que todo mundo lá vai receber o pagamento direitinho, com o valor correto? Manda um follow-up pra gente ver. Um follow-upper. A Adobe anunciou nessa semana o Firefly, que é basicamente o DALL-E ou o Stable Diffusion deles lá, que eles usaram imagens não de artistas e a coisa que poderia ser registrável para treinar o modelo, e a galera usou só as imagens que estão lá já no Get Images da própria Adobe para fazer. Behance. E já vão dar acesso a isso, etc. E foi uma coisa que a gente comentou logo no comecinho, né? Parece que foi há tanto tempo, mas foi agora, mas ainda assim, a ideia era incipiente. Quando a Adobe fizer isso, vai ter que ser anunciado com muito cuidado para não afugentar, rejeitar justamente a galera que depende disso, né? Os artistas que trabalham com produtos da Adobe para, enfim, ganhar dinheiro. Então, esse dia chegou, eles anunciaram isso, não vi uma rejeição muito grande, porque, por outro lado, o mercado está entendendo justamente esse conceito de que é uma ferramenta que pode até substituir um ou outro trabalho, mas ainda assim vai agilizar e melhorar o trabalho de quem sabe o que está fazendo com isso na mão para chegar num resultado bom, bonito e rápido, que é o sonho de toda agência. Só o barato que eu não sei como é que vai ficar, mas ainda assim, isso rolou nessa semana, e eu aposto que a evolução disso vai ser gerar, por exemplo, um cenário, eu quero um pôr do sol dramático, e vai gerar bonitinho lá um PSD com camadas para você ajustando como você quiser, ou com a ajuda do assistente ajustar isso para você. Eu aposto que essa vai ser a evolução, mesma coisa que o Illustrator, por exemplo, para gerar ilustrações também, mas isso tô tirando da minha cabeça aqui, não faz parte do anúncio da Adobe, que é o Adobe Firefly. Vou deixar na descrição aqui para quem quiser saber mais. Até já tem um estilo AI de alguma maneira, né? Não vou falar com o devido nome, né, como o Mendes faria, mas os tons terrosos, aquele alto contraste de cores, né? Já tem um estilo, se você consegue olhar para as imagens geradas, tem ali um conjunto de cores, sei lá, né? Tem uma vibe aquele negócio. E já tem uma galera chamando, né, dando um nome pra essa vibe, né? Já um conceito artístico até. E eu acho que é bem isso, né? Teve um momento que a gente passou da máquina de escrever pro computador. As profissões acabaram? Não acabaram, melhorou ali, né? De alguma maneira, você pode colocar qualquer pessoa que consiga escrever na frente de uma máquina de escrever, só que ali não vai sair uma peça de Shakespeare, né? Porque precisa saber escrever. Eu acho que o ChatGPT, né, é exatamente isso, né? É uma nova fase desse uso de computador como uma ferramenta, mas não como um substituto. Eu acho que no caso da Adobe, por exemplo, que eles já têm o Behance, que é o Get Images deles, é uma questão que eles podem ter lá, aqui tá os termos de uso, e aqui nos termos de uso tá dizendo que a gente vai poder usar as imagens que você envia, eu não sei quanto, mas deve ter milhões de imagens lá, e o bacana, de novo, né, voltando à questão da recursividade que eu mencionei, quando você treina esses modelos, vários tipos de modelo de machine learning, você pode usar, às vezes, outro modelo, ou então o próprio modelo ou algum algoritmo para aumentar o seu dataset, distorcendo os inputs. Então, eu tenho essa imagem, pega e bota de cabeça para baixo, preto e branco, inverte as cores, e aí você cria mais variação no seu input, que foi algo que eu usei também nesse projeto que eu tô fazendo, por exemplo, negócio de eu preciso saber se o usuário tá perguntando sobre o clima. Eu usei o ChatGPT para gerar input para eu treinar um modelo no CreateML da Apple, que basicamente eu dou uma mensagem e ele me diz a categoria de tarefa que aquela mensagem tem. Então eu falei para ele, gera aí 10 exemplos de perguntas sobre o clima que um usuário faria para um assistente virtual. E aí fui fazendo isso, criei alguns meus, e aí perguntas aleatórias e tal, e consegui um modelo que funciona. Então você usando AI como input para AI. Você falou de flanelinha de Photoshop, eu lembrei que eu vi essa semana, chama Brandmark, que gera, né, diz que é AI, mas não sei até que ponto usam esses modelos, e aí eu gerei aqui alguns logos para gigahertz
que foram gerados com esse negócio aqui. Eu vou mandar depois pra vocês, a gente de repente bota aí nas notas do episódio. Que legal. Muito bem, feitos esses follow-ups e comentários, a gente vai falar agora sobre o TikTok banido amanhã, né? Que é o assunto que tá em pauta aí já tem algum tempo e tem dado uma esquentada ultimamente. Mas antes eu quero agradecer o patrocinador desse episódio, que é a ExpressVPN. A ExpressVPN oferece 2 grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade todo mundo já sabe. Quando você se conecta especialmente a um Wi-Fi público, seus dados muitas vezes acabam virando o preço da conexão. Mas com o ExpressVPN você protege a sua conexão e passa a usar o seu dispositivo, computador, celular, tablet ou até TV com tudo criptografado, como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que vai ter ali um catálogo diferente do que tem aqui no Brasil. E o mesmo vale se você quiser usar outros serviços de streaming ou se você estiver fora do Brasil e quiser usar o serviço aqui do Brasil, também você pode fazer isso. E vale também, claro, para outros tipos de serviço, como música também, e com a ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, pode ativar lá Brasil, Estados Unidos ou qualquer um dos países suportados. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é sobre a velocidade da conexão, e isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, estável, confiável e, é claro, segura. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, acessa lá expressvpn.com/adt e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e, ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá expressvpn.com/adt, garante os seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. O link também está aí nas notas do episódio. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu. Obrigado, ExpressVPN. Muito bem, TikTok sendo banido ou não, quem sabe? Mendes, você que é o nosso resumidor oficial de notícias, faz pra gente aí um apanhado do que tá rolando. Nossa, vamos lá. O começo dessa história, por que ela faz parte da pauta hoje? Porque amanhã, em relação ao dia da gravação, então quinta-feira, entre a gravação e a publicação do episódio, basicamente, o CEO do TikTok, um cara chamado Shou Chew, vai fazer um depoimento lá frente a uma parte do Congresso americano, que é o Comitê de Comércio, Energia e etc., para falar sobre os riscos e os medos que os políticos e, em menor grau, a população americana tem sobre a possibilidade do TikTok ser usado como uma ferramenta de espionagem para a China, uma ferramenta de subversão das mentes maleáveis da juventude americana contra o governo e etc, etc. Para contra-atacar isso, né, e tentar fazer já um contra-ataque profilático, especialmente para esse depoimento, o CEO do TikTok, que é um cara que eu aposto que ninguém não, mas pouca gente tinha visto até hoje, pouca gente sabia o nome dele até hoje, apareceu lá, ele publicou um TikTok, gente, vejam bem, tô aqui em Washington, que legal, e poxa, vejam só, 150 milhões de americanos usam já o TikTok, isso é metade da população americana, são 5 milhões de comércios, pequenos negócios, negócios de médio porte, que dependem do TikTok, mesma conversa do Facebook, né? Dependem do TikTok para existir, ganhar dinheiro e etc. Você tem uma economia toda de influenciadores que dependem também do TikTok e a gente está sob risco de banimento, então a gente quer que, o CEO falando, a gente gostaria que vocês me mandassem aqui nesse TikTok os seus comentários de por que o TikTok é uma maravilha para vocês, o que vocês gostam, quais são as preocupações que vocês têm a respeito do banimento e etc. E essa conversa do banimento do TikTok não é nova, né? Desde a administração do Trump rolava essa história de banir o TikTok, o Trump tentou, e assim como tudo que ele faz de um jeito bem atrapalhado, falhou miseravelmente na tentativa
de banir o TikTok, mas o assunto seguiu em voga porque são basicamente 3 ameaças percebidas aí pelos políticos e com agravante para o TikTok de ser uma das raras coisas em que os 2 partidos americanos concordam em alguma coisa. A primeira ameaça, a primeira preocupação é os dados da galera americana que usa o TikTok estarem armazenados em servidores chineses. Isso deixa esses dados completamente vulneráveis a uma tomada, a um pedido, que não ia ser um pedido, ia ser uma obrigação do governo chinês da ByteDance, né, que é dona do TikTok, repassar esses dados para eles. Isso não é assim, né? Repassar dado de todo mundo, mas é uma pessoa de interesse, um jornalista político, alguém que a China, algum chinês que está morando nos Estados Unidos, a China quer ver mais de perto o que está fazendo, etc. Esse seria um problema. O segundo problema percebido lá pelos americanos é o algoritmo de recomendação do TikTok, que é essa coisa que todo mundo vê como mágica e que ela poderia, de acordo com os americanos, ser usada para começar aos pouquinhos lá, aumentar a temperatura de mensagens anti-americanas, antipatrióticas, talvez, de serem passadas lá para a galera e aos pouquinhos começar a manipular a opinião pública, desestabilizar basicamente Estados Unidos. E um terceiro problema, que é ligado ao primeiro, é do aplicativo virar basicamente um cavalo de Troia na mão mesmo do governo chinês, porque a lei chinesa determina que, se o governo quiser saber qualquer informação que está no servidor da empresa, a empresa tem que passar esse dado para o governo. O TikTok falou que não seria assim, mas a lei lá é essa, não tem muito para onde correr, né? O TikTok, ao longo dos últimos meses, no último ano, vem fazendo alguns ajustes de política e de tratamento, fez uma parceria com a Oracle para armazenar uma parte dos dados da galera americana em servidores na Virgínia, eu acho. Então, basicamente, geolocalizados nos Estados Unidos, para o governo chinês não ter acesso físico ou legal sobre esses dados. E colocaram, especialmente para a parte política, regras anti-deepfake de pessoas de destaque, etc. Coisa também sobre investimentos em campanhas eleitorais, é uma coisa que não pode, ou pode de um jeito bastante limitado lá no TikTok. E eles mais recentemente também fizeram um pacote novo de propostas que foi de não só armazenar os dados lá em servidores da Oracle nos Estados Unidos, deixar o algoritmo também de recomendação na mão da Oracle e, ainda assim, ter pessoas fazendo ali uma análise de uma auditoria, basicamente 3 pessoas aprovadas pelo governo americano para ficar de olho em tudo, se o cumprimento da regra do dado e do algoritmo estava sendo feito, e os Estados Unidos falaram não, isso é muito genérico ainda, não é nada restrito, não queremos que isso aconteça, a gente vai sim investigar vocês e vocês estão sob risco de serem banidos. E em meio a isso tudo, o TikTok sempre falou, não gente, somos inofensivos, nada disso vai acontecer, vocês estão paranoicos, tá tudo no campo das possibilidades, etc. Mas no ano passado, no finalzinho do ano passado, veio a público um caso de 2 jornalistas que tiveram dados como, por exemplo, IP e aí fica amplo, né? Outras informações espionadas lá por parte de 4 ou 5 pessoas da ByteDance ou do TikTok que queriam investigar basicamente quem na empresa estava vazando informações para esses jornalistas. Eles não queriam vazamentos na imprensa, então foram atrás desse jeito. Essa informação veio a público, era tudo o que os políticos queriam, que não queriam, né? Tem medo, mas ao mesmo tempo queriam que acontecesse para justificar todo esse medo, né? Tá vendo? Eles sim têm capacidade de investigar, eles sim têm capacidade de espionar, eles sim são mentirosos, chineses malditos, etc. O TikTok reagiu, a ByteDance, né? Reagiu, demitiu a galera envolvida nesse episódio aí do acesso a dados jornalistas e também disse que implementou restrições para impedir que isso voltasse a acontecer. Tudo isso, esse é o cenário macro aí do que está acontecendo, mas essa é uma discussão que a gente já teve aqui algumas vezes, ela está voltando em voga justamente porque agora, nessa quinta-feira, dia 23, ou seja, ontem, para quem está escutando o ADT, agora na sexta-feira, tem esse depoimento. A gente, com base no depoimento faz uns 2-3 anos já, do Mark Zuckerberg lá, frente a esse mesmo comitê nos Estados Unidos, já sabe o que vai acontecer. Vai ser engraçadíssimo. Os políticos vão tentar ali parecer muito mandões pra virar um clipezinho pra viralizar no Instagram e no TikTok, ironicamente, pra mostrar que é todo mundo muito assertivo. Ali, cada um vai tentar sair bem na fita por 15 segundos pra ser uma coisa compartilhável. E, de fato, na prática, eu acho que nada vai acontecer. Que é assim,
o CEO do TikTok não vai conseguir convencer ninguém de nada, porque todo mundo vai chegar lá já com a ideia feita sobre o que tem que acontecer com o TikTok. E do lado do TikTok, eles também vão falar assim, puxa, veja bem, se a gente tiver que mudar a operação, vai ficar insustentável, isso vai ficar até os 45 do segundo tempo, quando magicamente, na véspera do banimento, eles vão achar um jeito de conseguir cumprir as regras, determinações, ceder um pouquinho de um lado ou do outro, mas o cenário é esse, por onde a gente começa a falar sobre isso aqui? Eu começo com a pergunta que o pessoal deve estar cansado de me ouvir fazer aqui quando o assunto é esse. Que diacho de dados são esses? Porque é sempre esse papo abstrato. Ah, o IP e dados dos jornalistas. Mas quais dados? Tipo, isso é meio importante, sabe? Assim, o Rambo acessou o IP e outros dados de usuários do Chibi Studio. Tá, que dados? Qual é o cabelinho que a pessoa usou no bonequinho, né? No caso do Chibi Studio. Então, isso que eu queria saber, porque a impressão que eu tenho sobre essa informação, dessa investigação interna que o TikTok fez para tentar descobrir quem é que estava vazando coisa para jornalista, foi o seguinte, esses jornalistas aqui que estão publicando essas coisas, olha só, eles usam o TikTok. Que interessante. Vamos olhar aqui a conta deles. Olha aqui, ó, o IP que ele acessou, o TikTok, é aqui assim. Vamos ver se tem alguma relação com o IP de algum funcionário do TikTok, que daí de repente a gente consegue fazer uma correlação para descobrir quem é que tá se comunicando com esse repórter. Porque é óbvio, pelo menos pra mim é óbvio, que o funcionário que tá vazando coisa do TikTok pro repórter não ia estar falando com o repórter pelo TikTok. Porque aí, né, meu Deus, não, né? Então, pra mim foi isso. E se com toda essa escrafunchada federal que tá sendo feita em cima do TikTok, só conseguiram isso, sabe? Porque isso não é nada, sabe? Tá, beleza, tá errado, tá. É antiético? Mas, tipo, não... Beleza, o IP... É engraçado porque pra quem não entende, tiveram acesso ao endereço de IP de repórteres. Meu Deus! Né? Parece o fim do mundo. Inclusive, se você não quiser que ninguém saiba o seu IP, usa ExpressVPN, que eles vão ver o IP da ExpressVPN. Então, assim... Não é nada. Enquanto não disserem, foram esses dados aqui, tá aqui, gravaram o microfone do repórter e ouviram uma conversa. Enquanto não for, né? Não precisa ser isso exatamente, mas. E aí eu vendo também sobre essas propostas e preocupações e paranoias, a impressão que dá, o que não me surpreende nem um pouco, é que a galera que tá envolvida nessas investigações é aquela galera que acha que, tipo, não, você tem o TikTok instalado no seu device, ele tem acesso a tudo que tá no seu device. Tipo, tem acesso a todas as suas fotos, todos os seus contatos, tudo, da sua localização. Você não precisa nem dar permissão, ele tem acesso. Por quê? Porque China. Né? Na dúvida, China. E não é assim, gente. Tipo, ao menos no iOS não. Eu não entendo nada de Android, não sei, mas acho que lá também não é assim. Tipo, a não ser que o TikTok estivesse explorando um zero day, tipo um exploit de segurança no iOS ferrado, que só eles conhecem e que não foi detectado por ninguém que consegue ir lá e injetar um malware e extrair informações de outros apps e tudo mais, que é o tipo de coisa que a NSO Group lá cobra, sei lá, quantos zilhões de dólares pra alguém ter acesso. Isso não tá acontecendo. Tipo, não é assim que funciona o device, o sistema. Não é porque você tem um app instalado que ele tem acesso a tudo. Ele tem acesso ao que você dá acesso. E aí, claro, podem existir exploits, malware, tudo. Pode, claro que pode. Mas o que você acha que aconteceria no dia seguinte que o TikTok tivesse um exploit sendo usado in the wild, né, que o pessoal chama, que é o Zero Day in the Wild, que é quando tem uma falha grave de segurança que, tipo, a Apple não sabe, um app vai lá, explora isso. Cara,
em menos de 1 minuto o app tava banido da App Store. Não só o app tava banido, como a conta de developer da ByteDance tava encerrada, sabe? Não é brincadeira isso. E o Google faria a mesma coisa também, eu tenho certeza. Então não é tão simples como a galera paranoica faz parecer. Eu acho muito mais plausível a preocupação de manipulação, que a gente já viu acontecer na prática com aqueles rolos do Facebook, de eleição e tudo mais. E isso eu acho muito mais plausível, porque aí sim, eles têm total controle sobre qual é o conteúdo que eles vão recomendar, como que o algoritmo funciona e tudo mais. Isso poderia sim acontecer. Acho que está acontecendo agora? Não. Eu acho que públicos de culturas diferentes se interessam por conteúdos diferentes e o algoritmo aprende isso. Mas poderia acontecer. Então essa parte da manipulação do conteúdo para, né, gerar algum tipo de reação é muito mais plausível, é infinitamente mais plausível do que essa proposta de filme de espião que você instala o app e o app simplesmente tem acesso a tudo do seu celular, da sua vida e faz o seu celular explodir. Então eu acho que deveria, se querem realmente mudar alguma coisa por lá, foca nessa outra parte, nessa parte da manipulação, porque a outra parte não tem muito respaldo. Agora eu fico me perguntando, 150 milhões, você falou, de usuários? Eu não, o CEO falou. Você falou que o CEO falou. O Biden tá preparado pra perder 150 milhões de eleitores? Tipo, tá, eu tô... Obviamente que não é tão simples assim, mas é uma tacada política que vai pegar mal com uma parcela importante do eleitorado, né? Que nem todo mundo que vive lá é paranoico e acha que tá sendo espionado. Então também é uma coisa que a galera que tá envolvida nisso do outro lado deve estar pensando, será que, né, vale a pena fazer isso? Tem um cenário global, Estados Unidos e China, que precisa ser levado em consideração, né? O TikTok é a única grande rede que não está nas mãos dos Estados Unidos. Isso tem um peso. O governo chinês espiona. O Brasil espiona. Nesse sentido de compartilhamento de informações, o Brasil faz a mesma coisa, os Estados Unidos faz a mesma coisa. Aqui no caso do Brasil, isso é feito... teoricamente, né? Lá o juiz assina uma cartinha, compartilha os dados. O Brasil, ele tenta pegar dados dos Estados Unidos, ele não consegue, porque está nos Estados Unidos. Então, o fato, a lei chinesa obriga o compartilhamento de dados. Aqui, no Brasil é a mesma coisa, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Claro que, né, o que está em disputa aqui é por que né, os caras estão acessando os dados dos americanos. Mas não tem nenhuma diferença. Talvez, não conheço a legislação chinesa, o processo chinês, talvez seja o chefão do partido que assine a cartinha e não um juiz. Você não tenha, sejam outras leis, outros processos, mas via de regra, vamos colocar, né, se quiserem, vão acessar. Então é uma maneira, no caso aqui dos Estados Unidos, de, não, deixa aqui os dados dos americanos vocês não acessam, meio que aquele processo que a gente tem, entre aspas, aqui no Brasil, do Marco Civil. Em tese, os dados dos brasileiros deveriam estar no Brasil, serem processados no Brasil, e a mesma coisa na Europa, e por aí vai. Então é muito mais uma disputa política do que qualquer outra coisa. O aplicativo virar um trojan, né, um cavalo de Troia, não vai abrir câmera, né, como o Ramo falou, não vai abrir microfone, mas tem aquela coisa, né, da coleta de dados, né, o tempo que leva, os interesses do que gosta, do que não gosta. Então não é nem uma informação, né, a coleta de dados nesse sentido, que a galera reclama, não é dos seus dados pessoais, mas é do que você gosta. O tempo que você leva, que você fica no aplicativo, se você acessa ele em pé, se você acessa ele andando, se você acessa ele deitado, que no final das contas acaba sendo uma representação matemática de você. Então, ainda que não seja uma coleta de dados, né, digitalmente, eles acabam tendo você. O que você gosta, o que você faz, os seus interesses. O que dá para fazer com isso? Aí já entra naquela questão do algoritmo, né? O que acontece? Mas, de novo, né, eu não sei o quão dessa manipulação é real, né? Acho que o Mendes conseguiu resumir bem 1 ou 2 semanas atrás. Quem está disposto a ser manipulado vai ser manipulado, e vai ser manipulado
Claro que isso não justifica a manipulação do TikTok, se foi identificado, né, o processo que se fazem que é feito para essa identificação abre uma conta do nada aqui nos Estados Unidos e só aparece dancinha. Aí abrem uma conta, né, na China e se o feed propõe ali cultura, propõe ciência, propõe tecnologia, diferente daquelas dancinhas ali de outros países. Eles seguem muito porque o algoritmo considera a regionalidade também. Não é, né? Isso foi o que eu falei acho que em outro episódio. Tipo, além do seu gosto, ele vai considerar, você tá aqui nos Estados Unidos a galera gosta disso, então eu vou mostrar isso. Ou pode ter também assim, o governo chinês obriga, né? Não, todo o algoritmo de rede social tem que fortalecer ciência, não sei o quê. Aí os Estados Unidos podiam passar uma lei parecida. O que eu tô propondo aqui é que ainda é muito incipiente, ainda é muito fraca essa discussão do algoritmo de manipulação. Não tem ninguém que cometeu um atentado ou coisa do tipo. Foi por causa do TikTok, né? A base, né, de motivação, a manipulação foi através do TikTok. Isso ainda está muito incipiente. O que a galera argumenta é que eles estão querendo fazer com que o Ocidente fique mais fraco, não goste de tecnologia, e aqui as nossas criancinhas gostam de tecnologia. Alguma coisa nessa linha. E outra, né, tem a questão jurídica, eu lembro, né, acho que foi 2014, né, que a Microsoft queria pegar um funcionário que estava vazando informações, e aí o e-mail era lá lá no Hotmail, sei lá, no Outlook. E aí pediu lá para a Justiça, eu queria abrir aqui esse e-mail aqui para pegar as informações, porque no tal fez a justificativa, o juiz falou, cara, esse e-mail não é teu. Por que eu vou ter que autorizar você a abrir um negócio que é teu? Se resolve aí. Existe uma disputa, no final das contas, né, uma disputa de leis, de interpretação de leis, né, que vai ser interpretado do jeito que quiserem. Eu não vejo diferença entre a lei chinesa e a lei do Brasil, a lei dos Estados Unidos. É assim, o governo sempre vai meter a mão no processo, feliz ou infelizmente, fica a critério. Acho que os Estados Unidos têm que proteger os dados dos americanos, assim como o Brasil tem que proteger os dados dos brasileiros, né, serem processados e não se dar acesso a esses dados. Acho que seria o ideal. E o algoritmo, estudar mais, ainda não consigo ver isso como algo definitivo. Não é mesmo, né? Isso vai cair no mesmo problema que a gente sempre fala aqui de velhos babões decidindo sobre o que eles não sabem e entortando o caldo do jeito que eles não tinham previsto. O exemplo mais inocente disso, que até hoje é super penteiro, é o aviso de cookies em todos os sites, porque é uma canetada que deu no que deu, né? Agora, se você pegar isso para coisas mais importantes, como privacidade, na hora que eles definirem uma regra, uma lei, se tá tanto tempo falando sobre isso e não definiu nada, a hora que definir vai demorar muito tempo para definir de novo. Então, o risco de fazer isso errado é enorme e vai ter consequências por muitos anos, né? É claro que assim que o TikTok for banido nos Estados Unidos, se ele for banido, outros países também vão fazer a mesma coisa. Aqui no Brasil vai aparecer lei querendo banir também, né? Você tem uma movimentação disso acontecendo já em celulares de pessoas que trabalham em governos, em vários estados americanos, que se você trabalha para o governo e tem um telefone do trabalho, você não pode ter o TikTok no seu dispositivo. No Reino Unido também. Que já é também. Tarde demais já, né? Já devia ser, então, tipo, você não pode ter nada do celular, tipo, você é um oficial do FBI, alguma coisa, vou instalar o TikTok, e não por ser o TikTok, qualquer app, tipo, claro. Não, né? E o Reino Unido fez a mesma coisa, tem vários, a nível governamental, você já tem diversos bloqueios, o que eu acho correto. O que me pega nessa questão é o seguinte: fulaninho é lá digamos, vamos colocar, senador. Fulaninho é senador. Ele não pode ter no telefone de senador, ele não pode ter o TikTok. Mas que diferença faz se no telefone pessoal dele ele tem um TikTok? Do ponto de vista chinês, né, que eu sou chinês, eu sou o governo chinês, enfim, quero espionar o senador X. Eu quero saber do que ele gosta, né? Eu quero, né, manipular ele de alguma maneira. Faz diferença se tá no telefone empresarial, governamental ou no pessoal?
você vai conseguir o dado então, né? do mesmo jeito. O slogan do TikTok, nesse caso, podia ser mudando o mundo uma dancinha de cada vez, né? Tipo, eu fico pensando que dancinhas eles vão mandar pro telefone do senador pra fazer ele votar a favor ou contra o projeto tal, né? Aí entra a parte da falta de compreensão técnica, porque o medo é o quê? Um arquivo confidencial e parar na mão do governo chinês. Acho que esse é o pior dos casos de medo nessa situação, né? Assim, os dados que tem acesso a IP, mas tem também localização, isso é uma coisa que o aplicativo do TikTok tem acesso, pelo menos enquanto o aplicativo está aberto. Se você der acesso, né? Se você der acesso, é claro. Mas isso, aí eu vou fazer o papel aqui de jogar diabo. Todo mundo dá acesso, né? Eu não. Então, né? Você, eu e mas o Coca, isso é uma coisa aqui são as exceções. Que device issued, né? Que é managed, você pode ir lá e eu imagino que já seja assim, tem como ser configurado para você não ter como dar permissão de localização para nenhum app, né? Ou só para um app específico. Então é aquela coisa, não é que o app tem acesso à sua localização, é que você dá se você quiser e se você deu, problema seu, né? É para evitar casos em que o acesso seja dado acidentalmente, corta pela raiz. Isso dá para entender desse ponto de vista neurótico e desconfiado de você ter, e isso é uma coisa que a gente vai ouvir muito nessa entrevista, nesse depoimento, um adversário com acesso a um país adversário, um governo adversário com acesso a essas informações. Isso faz sentido. Eu tenho certeza que vai ser citado também um estudo amanhã, que é uma coisa que o Scott Galloway comenta às vezes. Eu tô com esses estudos abertos aqui agora, que eles foram feitos em 2020 e em 2021 e concluíram que os millennials têm visões cada vez mais positivas sobre os países estrangeiros versus a visão que eles têm do próprio país, dos Estados Unidos. Então, basicamente, quanto mais jovem você é, menos você gosta do próprio país versus os países vizinhos ou estrangeiros. Aí o medo, a neurose é assim, então você tem um país adversário que controla o feed de uma galera que já está predisposta a não gostar do próprio país. Se eles aumentarem... Nossa, que horror, né? Imagina se eles descobrissem como é o brasileiro, né? Que adora detestar o Brasil, né? Mas será que esse gosto por outros países vem acompanhado de um conhecimento básico de geografia também? Porque aí eu vejo como improvement, né? Porque então, o estadunidense médio não enxerga além do próprio umbigo, né? Vamos ser... não é isso, gente, isso não é estereótipo, isso é real. Tipo, real. Não é eu preconceito, conheço, é um conceito, né? Eu conheço pessoas dos Estados Unidos, muitas pessoas dos Estados Unidos inteligentíssimas, que a pessoa não sabe nada sobre nenhum país que não seja os Estados Unidos. Então eu vejo isso aí como positivo. E isso não é uma coisa assim, a culpa não é do TikTok. E o Scott Galloway comenta, será que é porque pela primeira vez em 10 gerações quem tá ganhando dinheiro hoje em dia ganha menos do que a geração anterior? Você não consegue comprar uma casa, não consegue comprar um carro, não consegue comprar nada, vídeo salário. Será que isso tem influência? É óbvio que tem, mas ainda assim, o medo é você ter um país adversário aumentando ali de pouquinho em pouquinho a temperatura de recomendações anti-estadunidenses e isso começar a manipular a cabeça maleável dos jovens sem ainda o córtex pré-frontal completamente desenvolvido, etc, etc, etc. Então você vai ter... E esse é o assunto que mais pega com americanos, que é a parte de orgulho nacional, e especialmente americanos mais conservadores, os mais velhos, os republicanos, que são quem mais vão bater amanhã ou ontem nesse depoimento aí do TikTok. Então esses medos todos dá para entender acompanhados justamente da falta de conhecimento técnico, né? Que essa mesma galera que vai fazer perguntas amanhã tem certeza que o telefone escuta, o microfone fica aberto, que o Instagram espiona o que você está fazendo para mostrar propaganda, etc, etc, etc. Então, isso tudo é o que vai inevitavelmente fazer todo mundo sair desse evento, sair desse depoimento convencido de exatamente a mesma coisa que está convencido hoje, antes do depoimento, e ninguém vai fazer nenhum progresso nem para lá, nem para cá versus isso tudo. E o principal medo não é de espionar a população inteira, mas quer ver um exemplo prático? O jornalista Jamal Khashoggi, que foi assassinado a pedido do príncipe não sei onde, lá na embaixada de Istambul, e era um jornalista que, né, o governo lá tinha um problema com ele, etc, e com base em dados de localização conseguiram saber onde ele estaria no momento certo e pegaram o cara e sumiram com ele. Então essas coisas são um dos medos, são coisas pontuais
e a outra é isso de uma manipulação em massa, e tudo hipótese, né? Esse bando de bicho-papão que mora na cabeça dos políticos que geralmente estão mais ligados do que a média nesse negócio do patriotismo, e tem, dos últimos, sei lá, né? Eu vou dizer 6 anos, 7 anos, uma xenofobia por lá que não estava tão forte desde, sei lá, da época Reagan e o Bush um pouquinho, né? Então, isso entra na conta também, né? Então você vai ter a diferença é que agora também os democratas compraram essa ideia, justificado ou não, cada um vai ter a sua opinião, sobre os perigos e os riscos e as ameaças oferecidas pelo algoritmo do TikTok, que não é mais um aplicativo só de dancinha. Ele é que nem o Snapchat no começo era de nudes e depois passou a ser só um app. O TikTok era de dancinha e passou a ser só um aplicativo de videozinhos, ponto em que o Facebook entrou na brincadeira e fez o Reels. E um último ponto que eu quero colocar aqui para voltar, para talvez dar um pouquinho mais dessa discussão. A gente tem que lembrar que na China o Facebook é banido, Twitter é banido, Google é banido, o Wikipedia é banida, veículos de informação, todos eles são banidos porque o governo não quer que os cidadãos tenham acesso à informação de fora, contato com o que está rolando de fora, e esses veículos, sites todos, se negam a fornecer informações para o governo chinês quando eles pedem, quando os servidores estão localizados fora da China. Então, no fim das contas, um banimento do TikTok nos Estados Unidos seria só uma terça-feira para os chineses, dá exatamente na mesma, porque eles já estão acostumados, eles têm como se fosse o Facebook, tem a Weibo, né, e os outros aplicativos todos que ocupam esse vácuo que as empresas americanas não podem ocupar por estarem banidas, mas isso também é uma coisa que vai entrar na questão desse depoimento. Se vocês banem um monte de coisa só porque não são suas, chegou a vez de vocês verem como é que é o outro lado da coisa, tendo o principal aplicativo chinês neste momento no mundo, pode ter mesmo aí 150 milhões de pessoas cortadas e banidas não, impedidas de estar no aplicativo, vai ter um impacto no negócio deles, né? Então, se o Facebook, o Google, etc. não puderam crescer na China, agora o TikTok e a ByteDance dependem do público americano, porque eles sabem que essa briga não vai ser só lá. Se for banido lá, vai inevitavelmente também ser banido do resto do mundo, e isso vai cortar pela raiz um faturamento gigantesco que eles têm, né? O TikTok já tem 2 anos, é o app mais rentável do mundo já, passou todos os outros com folga. Eles estão numa situação muito difícil e muito familiar ao mesmo tempo, que é o papo de banimento, né? Esse é o melhor argumento, eu acho, que poderia ser usado, que é da reciprocidade, né? Não, se vocês banem tudo que é daqui, então a gente também vai banir e pronto. Porém, tem um pequeno detalhe que a China é uma ditadura, os Estados Unidos não, né? E aí você tem que ver até que ponto você quer se igualar a uma ditadura ou não. Aí, né, reflitam, #reflitam, né? Vou só falar isso. Mas é bem como você falou, vai ser, né, talvez a maldição da quinta-feira, mas muito provavelmente não, porque não vai mudar nada, porque é aquela coisa. Eu vou perguntar, mas quando eu falei aqui, quando eu tava conversando com a minha esposa aqui aquele dia, você gravou o microfone? O que eu falei pra minha esposa antes de dormir na quinta-feira, dia tal, né? Tem a gravação aí pra eu ouvir? Eu não espero nada menos que isso, né? Dessa galera que vai estar lá. Então vai ser um evento digno de pipoca, eu acho. Se quisesse banir, já teria banido. Essa que é a verdade, né? Tá banido. Acho que na Índia tá banido, né? No geral, né? Vários aplicativos chineses são banidos o chat, né? Eles são banidos na Índia. Acho que esses Estados... Há 2 anos já. Pois é. 3. Se os Estados Unidos quisessem banir, de fato, já teriam banido. Vai ser, né, ali um teatrinho ali para alguma coisa, para forçar os dados aqui na América de alguma maneira. Não, de repente, cada país vai ter o seu, iniciar esse processo. Mas como banimento da população em geral, não levo muita fé. Eu fico pensando, agora indo para um lado mais técnico e até econômico, que talvez essa seja a grande sacada do Cloudflare. E vocês já vão entender por quê. Porque qual é toda a pegada do Cloudflare? É Edge Computing, né? Que é computação na ponta. Então hoje, quando você acessa um serviço da Apple,
Você tem lá um servidor da Apple nos Estados Unidos que está servindo aquele serviço, aqueles dados, mas você tem um CDN da Apple no Brasil, que em São Paulo, por exemplo, e aí o seu computador vai puxar de lá. E aí o Cloudflare, toda a pegada deles não, você nem vai precisar desse servidor lá nos Estados Unidos, você faz direto no servidor de São Paulo, e aí o Rumble vai acessar o servidor de São Paulo. A pessoa que está na Índia vai acessar o servidor da Índia, a pessoa que está na China vai acessar o servidor da China. Os dados nunca vão nem sair da jurisdição onde o usuário está. E eu fico, de certa forma, meio triste de que a internet está caminhando para esse lado, mas, por outro lado, é bom que existem serviços como o Cloudflare, que não é patrocinador desse episódio, para que fique bem claro, mas não é só o Cloudflare que oferece esse tipo de serviço, mas eu acho que se não fosse esse tipo de serviço hoje em dia disponível e barato, acessível, seria impossível você ter qualquer serviço online, porque eu, Rumble, não tenho como subir servidor em todas as jurisdições do planeta que requerem que tenha um servidor lá, porque dados para não sair da jurisdição e ficar sob controle do governo e tal. Então eu não tenho condições de fazer isso. E a impressão que eu tenho é que a gente está caminhando cada vez mais para esse lado. Eu lembro que o Brasil, acho que teve um papo uns anos atrás de que qualquer serviço que fosse operar no Brasil, os servidores teriam que ser no Brasil. E aí o que eu pensei na época foi, tá, esquece, vai fechar tudo no Brasil. Tipo, não vai mais ter nenhum serviço de fora no Brasil, tipo, talvez só os gigantes. E isso é ruim por quê? Porque você ferra o pequeno. E por isso que sempre que a gente fala nessas questões de regulamentação, então a gente sempre comenta que tem que ter um faturamento mínimo para você começar a ter aquilo imposto em cima de você, ou então um número mínimo de usuários, porque o carinha lá na garagem dele que tá criando uma rede social nova e tal, não tem condições de ter servidor no mundo inteiro. Ele vai ter o servidor na garagem dele, ou né, na Amazon lá nos Estados Unidos e quer lançar o negócio pro mundo inteiro. E assim é como a internet sempre funcionou. E parece que a gente tá caminhando pra internet não ser mais assim cada vez mais. Por isso que eu trouxe essa questão do Cloudflare, né? Então, pra quem é desenvolvedor aí, precisa subir serviços e tá preocupado com isso, vai atrás de Edge Computing, né? Não tem só Cloudflare, tem outras, mas vai ser a solução, porque tá ficando complicado, né? Não dá pra ficar tendo servidores dedicados em cada jurisdição que coloca uma imposição dessas. Eu achei curioso você começar o papo com o Cloudflare. Eu falei, cara, pra onde ele tá indo com essa conversa com o Cloudflare? Fez completo sentido, pode crer. Muito bem, como sempre não resolvemos nada, né? Como prometido. Vamos ver aí os próximos episódios, os próximos capítulos dessa história. A gente vai atualizando a conversa por aqui. Mas agora, antes de encerrar esse episódio, a gente tem aquele momento que a gente responde as suas perguntas no hashtag AlôADT, que você pode mandar pra gente. É só no Mastodon agora ou ainda pode mandar no Twitter? Eu tô pegando só do Mastodon. Ah, então tá. Então, ó, Twitter tá abandonado, manda aí no Mastodon, ou pode mandar e-mail também, tem aí nas notas do episódio, né? Quem não quiser... Por favor, tá, gente? Curto. Vamos resolver isso. Spoilers, em breve. Gostei. Enfim, primeira pergunta vem do Jailton Lopes, e ele perguntou o seguinte: qual configuração vocês nunca deixam de fazer em um Mac novo? E aí? Aquela primeira coisa que vocês vão lá e mudam na configuração. Mudar na configuração, eu pensei em primeiro aplicativo que eu instalo, né? Que é o de senhas. Mas configuração... Tá fácil, hein? Faz tanto tempo assim que você não faz um setup do zero? Não sei qual o primeiro. Mendes. Tem algumas respostas que dá pra dar, né? Hot corners, atalho de teclado. A primeira coisa que eu instalei nesse Mac novo aqui, quando eu comprei, foi o Text Expander. Não, Keyboard Maestro. Porque aí eu tinha todos os meus atalhos prontos para conseguir acessar as pastas, etc. Mas configuração... Eu acho que o Rumble tá com uma resposta muito específica em mente, que é muito óbvia, que nem eu nem conseguimos pensar. Muito óbvia. Primeira coisa, e talvez seja mais fácil para mim, porque eu configuro muita máquina virtual para testar coisa do zero, e aí é a primeira coisa que eu vou lá. Tanto é que eu tô até fazendo um negocinho no Virtual Buddy lá para já fazer automaticamente isso. É velocidade do trackpad ou mouse e intervalo e velocidade de repetição do teclado.
primeiríssima coisa, porque sem isso, cara, por padrão, o mouse ou o trackpad, a configuração que vem no Mac é muito lento, muito devagar. Até na velocidade máxima eu ainda acho que pode ser um pouquinho mais rápido. E também a repetição do teclado, você fica segurando a tecla, nossa, é muito lento por padrão e o intervalo é muito longo. Eu boto também tudo no mais rápido possível. Você vai apagar ali um monte de caracteres, fica segurando e vai rapidinho. São as primeiríssimas coisas que eu faço. Aí depois eu vou lá no Finder, eu habilito para mostrar as extensões de todos os arquivos, que eu gosto de ver as extensões dos arquivos. Coloco para não confirmar antes de esvaziar a lixeira, porque eu não preciso disso. Se eu cliquei para esvaziar a lixeira porque eu quero esvaziar, não precisa confirmar. Mas essas são assim, primeiríssimas ali, é quase que no automático já que eu faço. Cara, eu não faço nada disso. Nossa. Não, essas coisas aí, o Rambo falando assim, essas coisas eu faço. Mas, por exemplo, a velocidade do mouse, eu não configuro lá porque eu uso o Better Touch Tool, que consegue acelerar, deixar mais rápido do que o máximo do padrão. A minha mentalidade nos ajustes, quando eu zero, é o seguinte: como eu vou testando muita coisa, acaba que vai ficando um lixo. Então, quando eu inicio uma máquina do zero, eu inicio do zero e conforme eu vou precisar, tipo, se eu formatar o meu Mac agora, eu vou levar um mês para ter ele 100% igual ao original. Por quê? Primeiro eu vou colocar o aplicativo de senhas e vou fazer as coisas. E precisei do outro, coloquei. Então tem tarefas que eu só faço uma vez por mês. E aí quando eu for executar aquela tarefa uma vez por mês, eu vou instalar as coisas que eu preciso para aquela tarefa de uma vez por mês. Então é muito... eu não pego, eu volto meu backup, aquela coisa toda, que não volta... As configurações não voltam, né? Mas antigamente voltava, né? Que tinha aquela... ficava aquelas preferências nessa... Voltava tudo bonitinho. Mas com o advento do iCloud, a galera não quis salvar as preferências na nuvem, e aí fica tudo bagunçado. Mas eu vou reconstruindo aos pouquinhos. Eu faço a mesma coisa, inclusive já dei o spoiler aqui que eu terei um Mac novo em breve e pretendo fazer do zero esse Mac. Que esse que eu tô agora, que é o M1 Max de 14, eu não fiz do zero. Eu fiz o Migration Assistant pra ele, porque eu tava com pressa e precisava... Mas aí é como você disse, sempre vem um lixinho, né? Sempre fica... Ainda mais programador, que aí tem um monte de ambiente, de Python, de Node, de trocentas mil linguagens, e aí você vai acumulando e vai ficando uma sujeirinha. Eu tenho sujeira de Intel ainda nesse Mac, porque eu tinha feito o Migration Assistant pro meu MacBook Air M1, que foi o meu primeiro Mac M1, daí eu fiz pro Mac Mini M1 e aí fiz pra esse Mac. Então tem coisa de Intel, né? Tipo de ferramentas de linha de comando que, tá funcionando, deixa assim, né? Outro dia eu vejo e virou débito técnico. Então, a forma de eu pagar o débito técnico vai ser decretar falência, basicamente, e formatar do zero. Judicial. Recuperação... técnica. Mas eu lembrei de outros 2 ajustes que são relacionados e que também eu não vivo sem mexer e, no caso, desabilitar, que é, no caso do Ventura, fica em Desktop and Dock e é Ask to keep changes when closing documents, eu desligo, e close windows when quitting an application, que eu desligo, que é tipo pra confirmar quando fechar um documento, o que isso faz? Basicamente eu tô com o app aberto aqui, tipo Pages. Criei um monte de arquivo do Pages, digitei um monte de coisa, não salvei nada. Eu quero poder dar Command Q pra encerrar o Pages e poder voltar depois e tá tudo do jeito que eu deixei. Eu não quero ter que pensar em salvar a coisa quando eu encerrar um aplicativo. Porque senão, daí você dá Command Q, você tem 5 janelas abertas que não estão salvas, ele vai, quer salvar? E às vezes eu tenho que fazer um task switch rápido ali. Não, Command Q, pronto. Command Q é o rescue ali que me livra de qualquer coisa. E aí, depois eu abro de novo e tá tudo lá do jeito que eu deixei, porque os apps no Mac fazem isso. Tipo, 99% dos apps que eu uso que tem o conceito de documentos são assim. Então eu posso dar Command Q e depois eu volto e tá tudo lá. Nunca perdi nada, pelo menos, por usar esse recurso assim. Que você tenha percebido.
Isso é aquela coisa que, assim, se eu não desligo essas duas coisas e eu vou usar o Mac, é como se o Mac tivesse quebrado pra mim, assim. Eu acho bizarro eu não poder simplesmente encerrar um app com coisa não salva e ter que pensar se eu vou ou não vou salvar na hora que eu... Não, cara, eu preciso sair, tô com pressa. Outra hora eu vejo, né? Mais débito técnico aí, ó. Mas são essas pequenas coisinhas que fazem. Eu acho, não sei se foi uma publicação de alguém no Mastodon, se foi uma matéria, mas a tese era: você pode chegar num computador que seja configurado, assim, na superfície igualzinho ao seu. São as pequenas coisinhas, as microconfigurações customizadas que fazem com que seja impossível você operar esse computador com a rapidez que você opera o seu. E quanto mais próximo for do seu, pior é, porque você tem a expectativa de que vai ser exatamente igual e não é. Isso que o Rambo comentou, assim, velocidade do mouse no trackpad, de repetição de teclado, se isso não estiver configurado exatamente, milimetricamente do jeito que você está acostumado, a ponto de você nem ter que pensar que isso é uma customização, esquece, vai quebrar tudo, né? Parece que tá operando com os pés, é que nem quando eu vou mexer no computador da Larissa, que é o Windows, não sai, não vai, eu desisto, porque não funciona. Não, isso é complicado. Eu tive uma época de alternância entre Windows e Mac e, nossa, aí você lembrar que não, lá é Control, aqui é Command, e aí com o tempo você até que pega, mas ainda assim de vez em quando dá uma bugada. É que nem a gente já falou aqui outras vezes, de tipo, você tá com o teclado meio centímetro mais pro lado do que deveria, e aí você digita um monte de coisa, só que tá uma tecla pro lado. E aí fica aquele embaralhado na tela. Né? Exato. Muito bem, vamos finalizar aqui respondendo uma pergunta do Edgar Contente, que é uma pergunta meta aqui sobre o podcast. Quanto tempo leva para vocês se prepararem para um episódio? E ele já deixou o disclaimer aqui que ele copiou a pergunta do Upgrade. E se ele não tivesse deixado o disclaimer, eu ia saber que ele copiou do Upgrade, porque é muita coincidência. Eu ouvi o Upgrade, vi que fizeram essa pergunta lá. Eu acho que a melhor resposta vai ser do Mendes, porque é ele que prepara a pauta, normalmente, porque eu normalmente levo 5 minutos, que é só dar uma lida por cima aqui na pauta e ligar o microfone no Mac e abrir o link da gravação. Eu fecho com o Rambo porque não tem preparativo, né? É o Mendes que tem esse preparativo maior com a pauta. A gente já chega aqui com a pauta mas é aquela coisa que eu tava falando na semana passada, de você não se desligar das coisas que você faz. Embora o Rambo tenha dito que ele se prepara em 5 minutos, mas na verdade ele levou a vida se preparando para isso. Uma boa parte da vida dele ele levou se preparando para que hoje ele consiga fazer esse episódio com 5 minutos. Então, né, fazer só essa brincadeirinha aí que é um pouco tempo, mas porque, né, se precisa de muito tempo para chegar nesse nível. É a mesma coisa. O Mendes certamente ele vai falar: pô, não, prepara aqui a pauta rapidinho, mas exatamente porque tem toda uma bagagem por detrás. A gente tá falando de tempo dedicado, mas é que nem você disse, né? Além desse tempo subjetivo de experiência e bagagem, né? Aquele lance, mas você só trocou um parafuso e me cobrou tudo isso. Não, mas pra eu saber qual parafuso que tinha que trocar, né? Olha quantos anos. Então é parecido, mas se você for pensar em tempo... que aí não é tipo, não, vou me preparar pro ADT, mas... ficar por dentro das notícias, do que tá acontecendo, né? Hoje, esse lance do TikTok, tinha uma parada na pauta que eu não tava sabendo, aí eu pedi pro Mendes me mandar a fonte pra eu ir lá ler, não o podcast, né? A fonte do negócio. Pra eu ir lá e ler e me informar um pouco melhor, eu ouço podcasts durante a semana, e às vezes também tem algum assunto que vai respingar no ADT, e aí você fica com aquilo na cabeça, vai tomar banho, fica pensando naquele assunto, fica debatendo com você mesmo na sua cabeça, né? E depois da gravação também, né? Você cozinha e aí dá ruim no dedo, aí já vira um Touch ID, né? Já vira pauta também, já vira preparo. Exato. Eu tirei foto do dedo porque eu pensei, não, a gente vai comentar no ADT, daí vai ter uma foto pra botar nas notas do episódio. Pra preparar a pauta depende um pouco de qual que é o podcast. Eu tô vendo aqui... Vai dar pra fazer uma boa média, porque eu tô pegando aqui que eu uso o Timery, né, o aplicativo que se conecta ao Toggle, que é o aplicativo de rastreamento de tempo para tarefa e etc. E, por exemplo, para
nessa semana o Área de Trabalho foi um pouco atípico, porque foi uma entrevista, a gente entrevistou o Felipe Névola, que é o CEO da empresa que faz o Lemeno, e aliás, se vocês nunca escutaram ou escutaram faz tempo o Área de Trabalho, faz tempo que vocês não escutem esse episódio, ficou muito bacana, modéstia à parte, esse Ficou, papo, sim. acho que vale a pena. Posso falar, não precisa você falar, eu falo, ficou bom. Gostei. Bem bacana mesmo a entrevista. A gente fala sobre não só o Lemeno, mas sobre o consumo de rede social e de notícia, e as IAs, e produtividade, e etc. Ficou bacana e abrangente o papo. E nessa semana a pauta levou 20 minutos. Pesquisar primeiro sobre... A lógica foi pesquisar sobre o aplicativo, sobre a empresa, sobre o próprio Felipe, para poder fazer as perguntas inteligentes, e isso entrou também na pauta para a gente poder ter substrato ali para explorar o papo e falar com um mínimo de profundidade, né? Vale você saber com quem você está falando e os assuntos, etc. Mas geralmente a pauta leva mais ou menos uns 40 minutos, que é mais ou menos também a pauta de fazer o ADT. O A Fonte, a pauta é um pouco mais rápida, porque tem as mesmas etapas de coletar, por exemplo, o feedback do pessoal, os follow-ups e caçando, tudo que eu recebo eu vou jogando no arquivo do Pages e depois eu puxo isso para as pautas de cada podcast. Mas os feedbacks em geral, as notícias, para a fonte é pegar as notícias que saíram ao longo da última semana e colocar numa ordem que faça sentido para eu ir conversando com o Felipe, debatendo, mas ainda assim a conversa vir mais do lado do Felipe do que de mim, afinal ele é a fonte, né? Então é um pouco mais isso. Então assim, as pautas do A Fonte levam de 20 minutos a meia hora, as pautas do ADT e do Área de Trabalho levam mais ou menos 40 minutos. Nesse ano, é curioso porque a gente teve, né, vai dar para fazer uma boa média porque a gente teve a mesma quantidade de episódios do A Fonte, do ADT e do Área de Trabalho. Então, nesse ano, eu passei 9 horas e 25 minutos já fazendo a pauta só do Área de Trabalho, passei 4 horas e 10 fazendo a pauta do A Fonte e passei 8 horas exatos e 26 segundos fazendo a pauta aqui do ADT. Então eles são mais próximos mesmo e é mais ou menos metade o tempo de fazer a pauta do A Fonte, e passei exatamente 0 segundos fazendo a pauta do nosso podcast Secreto Não Secreto, o Lado B, porque afinal quem conhece, que já escutou, já sabe qual é. Então, se você for considerar, por exemplo, vamos pegar aqui o ADT, são até hoje nesse ano, 8 horas fazendo a pauta, 20 horas fazendo a gravação, não tem a edição é quem faz o Edu, e aí depois 8 horas fazendo a revisão e depois 3 horas fazendo a publicação. Então dá para ter uma ideia mais ou menos aí de 40 horas de trabalho nesse ano de ADT, quanto tempo entra aí em cada coisa. Mas a edição geralmente, a do A Fonte também é um pouco mais rápida pela dinâmica que eu e o Felipe temos de conversa, mas geralmente assim, se o episódio tem 2 horas, é 1 hora editando. Na hora de trabalho é assim, enfim, no lado B também é assim. Quando tem 3 pessoas participando é um pouco mais demorado do que 2, mas geralmente aí são 2 minutos de episódio para 1 hora, para 1 minuto de edição, e também mais ou menos por aí para fazer a pauta. Muito bem, se você quiser mandar sua pergunta, Mastodon, #AloADT, ou manda um e-mail também pra gente, tem o link aí nas notas do episódio. Mas acho que por hoje é isso. Quero deixar aqui novamente um agradecimento para os nossos apoiadores, para o patrocinador ExpressVPN e também, é claro, para o Edu, que edita aqui o podcast e faz com que o Mendes não gaste tanto tempo com o ADT, né? Gasta um pouquinho menos, Edu, porque não precisa editar. Muito obrigado, Edu. E para não perder o costume também, desculpa, Edu, né? A gente sempre tem que pedir desculpa pelo que a gente faz ele passar. Para falar com vocês, como é que faz? Só ir lá no Google, bater Cocatec, ou no Instagram, no @coca.tech, mandar uma DM que a gente troca uma bola. Boa. Eu no Mastodon e no Instagram também sou MVC Mendes, apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz, e o Bolha Dev também, que é um podcast diário com notícias sobre tecnologia, e escreva também pro ifeed.pt. Muito bem, eu estou no mastodon.social, _inside, e tem também o Olá Mundo aqui na Gigahertz sobre débito técnico. Se você não sabe o que é débito técnico, vai escutar lá o Olá Mundo dessa semana, e também talvez tenha um outro podcast aí, um outro episódio em breve, vamos ver, quem sabe. Spoiler. Pois é. Então é isso, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Falou, tchau, tchau. Falou. Valeu.
Vocês viram como a minha imagem tá bonita? Eu tô usando o Camel. Olha! Ponto importante, a imagem tá bonita, não é que eu estou bonito. É só a imagem, o fundo a qualidade. borrado atrás de você tá lindo. Eu tô usando o esquema de portrait do próprio Camel, que supostamente é melhor que o da Apple e, por enquanto, parece estar melhor que o da Apple de fato aqui, pra mim, porque o da Apple, ele se confunde com o fio aqui do fone, tipo, entre a minha cabeça e o fio, ele não borra. Ele acha que é, sei lá, qualquer coisa que tá muito perto do rosto, ele não borra. Você quer fazer um experimento e trocar ao vivo o input da câmera pra gente ver a diferença? Posso, deixa eu abrir aqui. O bom de usar o Camel é que dá pra fazer isso também, né? Ele borrou um pouco mais... Dá pra ver bem aqui. Que você tá com camiseta preta, tem um monitor preto atrás de você e o fio é preto, né? Vou então ficar na mesma posição, desligar aqui o retrato da Apple e ligar o do Camel de novo. Ó, o do Camel borra ali atrás. Ele borra, Borra um pouquinho o fio também, mas tipo, whatever, o fio vai embora né? junto, né? Mas, Mas e isso que é o legal do Camel, né? Que foi o que eu falei pra vocês aquele dia que a gente tava falando, né? Das limitações e tal, porque com o Camel eu posso customizar o blur. Então, tipo, eu posso botar mais, posso botar menos. Eu gosto um pouquinho só, assim, não precisa borrar completamente. E até assim fica mais difícil de você ver, né? E aí eles têm também essa iluminação, que eu posso aumentar, diminuir para dar um contraste. Eu ajustei também balanço de branco. Se eu desligo aqui, ficou horroroso. Fica tudo meio verde. Deu uma amarelada na imagem. Eu customizei saturação. Então, cara, maravilhoso para quem quer um pouquinho mais de controle. Agora, vocês sabem o que é mais bizarro que eu consegui ver graças ao Camel? E isso pode dar ruim quando eu trocar aqui, mas não tá valendo ainda, então... Eu consegui ver pela primeira vez como que é a imagem da câmera do Studio Display sem nenhum tipo de alteração. Tipo, completamente crua. E é essa porcaria aqui. Nossa. É muito wide. Tá, Ou seja, tá explicadíssimo por que é tão ruim a qualidade. Porque, tipo, é muito... Você olha o aspect ratio dessa parada. Deixa eu desligar o modo... Mas enfim, é essa porcaria que vocês estão vendo aí. Na real, assim, a imagem é ok, só que pra a câmera ficar normal, eles fazem, tipo, isso aqui. Tipo, não dá. Deixa eu ia falar que é molho de peixe, mas não é um molho de peixe, porque não tem distorção de circular. Só é muito wide e amplo de cima e embaixo também, né? Porque aí fica distorcido em cima, distorcido embaixo, mas tá reto no meio. E eu não sei o que era o efeito, mas era só o seu rosto que tava em foco, que era bem estranho. Eu não fucei no Camel ainda. Eu tenho assinatura. Quem assinava o Camel antigo já tem acesso ao novo, né? Sim, eu não precisei assinar nada. Se você tem assinatura, você tem... enquanto a sua assinatura for válida, você consegue pegar tudo. Boa, vou atualizar ele aqui agora pra fuçar depois também. Que agora eles dão suporte a qualquer câmera, né? Esse é o lance deles. Agora você consegue usar com Continuity Camera. Tem mais recursos se você usa o app deles, mas a Continuity Camera é tão conveniente... Você podia tirar eu de full screen agora, né? Tá estranho ficar olhando só pra mim aqui. Pronto. Inclusive, isso é uma parada do StreamYard que podia ser diferente, né? Quando, tipo, se eu tô solo aqui, podia ficar vocês em outra interface aqui pra mim, né? Eu não preciso necessariamente ver o que está indo pro ar. Quem tem que ver o que está indo pro ar é o diretor da transmissão, que é você. Sim. Né? Que vai que eu tô, sei lá, eu tô apresentando a parada e você tá dirigindo e você quer, tipo, fazer um gesto pra mim, alguma coisa, daí você tem que aparecer. É estranho. Fica a dica aí, pessoal do StreamYard, que fala português, que tá... Claro, que vê todo o DT, acompanhando, né? Que tem alguém lá que fica monitorando todas as transmissões, né? Com certeza. É o Pepe. O oráculo. Amanhã é feriado aqui, olha que legal. É o quê? O aniversário de Floripa? Coisa assim? Aniversário de Floripa, isso mesmo. Legal. Não faz tanta diferença pra mim, eu vou trabalhar igual, mas faz diferença então, né? Que o Rafa vai estar em casa, então ele pode cuidar do Yoshi e eu posso... Feriados que dá pra render mais, né? Exatamente. É engraçado que de vez em quando eu trabalho no final de semana, principalmente quando eu tô com algum projeto que eu quero terminar meio rápido, como é o caso do que eu estou fazendo agora, que você sabe qual é, mas não vamos falar. Parece que eu sou muito mais produtivo no final de semana. E aí eu comecei a me perguntar por quê?
E aí eu acho que é uma combinação de tem menos compromisso no final de semana, de tipo, coisas do dia a dia que tem que fazer, e reunião e etc. E eu acho que também porque quando eu trabalho no final de semana, eu normalmente é um horário bem restrito, é tipo 4 horinhas, assim, não é tipo dos 8 da manhã até as 8 da noite. E eu acho que isso me faz, tipo, ficar mais focado ali, não. É isso aqui, vamos fazer isso aqui e pronto, né? Durante a semana eu me permito dispersar um pouco mais porque tem mais tempo. É, a minha impressão também, assim, quando eu sei que eu preciso trabalhar só um pouquinho ou fazer alguma coisa, eu rendo muito, porque fica esse negócio de, não, deixa eu parar, deixa eu fazer isso aqui e beleza, dar uma esticada só e vai. Então é curioso que, sei lá, num dia que eu tô rendendo muito pouco, que eu tenho muito trabalho pra fazer, um dia que eu tô rendendo bem com pouco trabalho pra fazer, é absurdo como dá pra sacar essa diferença por isso. Você fala, putz, não, é só rapidinho aqui, deixa eu sentar e fazer, pronto, resolveu. A hora que você vê, não parou pra pegar uma água, não parou pra ver Twitter não, Mastodon, ou sei lá, Instagram, nada assim, dá pra render bem mais. O lance de Instagram e tal, eu sou bem disciplinado. E até Mastodon hoje em dia, eu tenho aberto no Mac aqui, vez ou outra, durante o dia, mas não é nem de longe a frequência que eu usava o Tweetbot, né? Principalmente da época que eu tinha ele no segundo Space aqui, e ia pra ele sempre que tinha que esperar alguma coisa. Então, e não é porque o Mastodon é pior, que não é tão bom quanto o Twitter, não, é só porque eu fiquei mais disciplinado mesmo. Eu noto o quanto você tá produtivo e ocupado pela atualidade dos links que você me manda de vez em quando. Você manda um negócio que faz tipo uns 3 dias que saiu, eu vou conversar com você, a gente repercute, beleza, tal. Mas, tipo o David Smith lá, que você me mandou, que ele tinha passado de 100 milhões, né, de downloads, tinha saído tipo uns 4 dias, isso assim. Aí ele publicou, o pessoal repercutiu e falou, ele publicou no Mastodon, aí você mandou, eu falei, tá, o Rambo tá bem ocupado esses dias mesmo. Dá pra sacar o quão produtivo você tá pela atualidade dos links que você manda. Cara, e é muito bom. É o oposto do Fear of Missing Out. Vamos chamar de JOMO, Joy of Missing Out. Precisamente. Porque várias vezes já aconteceu de eu estar num crunch, assim, de ter que terminar alguma parada ou querer muito fazer uma coisa ali e focar naquilo. E aconteceu um monte de coisa. A Apple lançou não sei o que, o fulano, um monte de coisa. Aí eu vou, parece que você acorda, né? Nossa, aconteceu tudo isso. Ah, legal. Tipo, beleza. É que nem férias. Mesma coisa. Tipo, eu lembro que no ano passado, quando eu viajei, que foi em junho, não lembro, né? Na metade do ano. Tava num dos começos do caos de Elon Musk, Twitter, blá blá blá, notícia urgente todo dia, o mundo vai acabar. Putz, passei 2 semanas meio desconectado, não fez a menor diferença. Nada parecia grave, sério, importante, urgente, nada assim, né? Então quando você passa um tempo isso fora... você aprende, né? Isso é bom porque não teve uma vez que eu tenha feito isso. Essas férias que eu tirei esse ano me mudaram. Tipo, fiquei 2 semanas e eu aprendi com essas 2 semanas de certas coisas que eu me preocupava muito que, cara, quer saber? Não preciso me preocupar com isso. Tipo, o mundo não vai acabar se eu ficar X dias sem fazer tal coisa, sabe? Ou sem olhar não sei o quê. Que a gente, principalmente a gente que né, o Coca deve saber bem, né? Você mantém ali, tem servidor, tem serviço que depende de você e tal, que tá tudo automatizado, mas daí você fica com aquela mania, não, mas deixa eu ver aqui se tá tudo certo. E tá sempre tudo certo. Tipo, se tiver errado, você vai saber. Alguém vai te avisar ou algum sistema vai te avisar. Então, eu realmente aprendi, que nem o lance do e-mail, que eu tinha mania de deixar aberto o mail, isso há muitos anos atrás, eu aprendi cedo. E aí, até que um dia encheu, não vou, essa semana eu vou abrir o meu e-mail uma vez, só essa semana. E vou ver o que acontece. E o que aconteceu? Nada. Ficou tudo bem, ninguém morreu. Aí hoje em dia eu abro uma vez por dia, mais ou menos. Mas de notícia é louco, como a gente entra no Vortex e fala, nossa, parece tudo que é importante, caótico, vai acabar. Você passa uma semana sem ver, não muda nada, não é importante. O que parecia importante já perdeu a importância, e o que parece muito importante agora, você põe no vetor para uma semana pra frente e fala, tá, isso não vai ser importante também. O que é o exato oposto de, por exemplo, quando eu fazia, especialmente o loop matinal, que eu defini
definia a pauta, né? Não era Sim. uma coisa pré-definida como uso pro Bolha Dev da newsletter do The Champs. E as tretas de Apple e Fortnite lá, Epic Games, essas coisas todas assim, que todo dia saía notícia, alguém falava uma coisa, no dia seguinte alguém refutava, aí o juiz do caso falava alguma coisa. Não. Deixa pra lá. Acrescenta nesse meio que uma coisa é você cobrir uma notícia, outra coisa é você fazer notícia, né? Muitas das vezes, em vez de relatar a notícia, a galera quer fazer a notícia, né? Quer que aquilo viralize, sei lá, né? Outro... Não tem mais aquele reporte frio inicial. Não, o mundo vai acabar por causa disso. E você mesmo, né, Coca? Você, desde que migrou do Cocatec diário pra com a frequência aleatória. Quando precisar de um episódio, quando tiver um episódio, né? Também é uma coisa que acho que pra você também sacou essa diferença de atualização constante versus separar o joio do trigo, o que parece importante no dia, daqui a 3 dias só uma coisa era importante. Se você juntar uma semana inteira, tem coisa importante que você vai deixar de fora, que no fim das contas acaba não sendo importante. Então a hierarquia de importância disso e a urgência dessas coisas acaba cedendo bastante, né? No final das contas, pra mim, nunca foi importante. Pra mim, sempre foi um motivo pra conversar. Sabe, aquele cara que se encontra com os amigos no final de semana e fala sobre futebol. No outro final de semana, ele vai continuar falando sobre futebol. E no outro, e assim vai. Que não tem importância nenhuma. Mas isso não é importante. O importante é estar com os amigos e conversar. Então, a maneira que eu olho pra isso é muito mais eu gosto disso daqui. Né? Vamos conversar sobre isso daqui. Mas é muito mais para interação do que propriamente a importância da notícia. E na notícia você vai lá ler o site e pronto, né? Tá satisfeito. É a interação que me interessa. Outra coisa também, essa semana a Larissa tava no Instagram, né, scrollando, ela parou, virou pra mim. Você sabe como é que é o aumentativo de copo? Aí pra mim era copão, né? Ela não. Copásio. Falei, caramba, não tem copão. É copásio. O aumentativo de copo. Não é nem o superlativo, nada assim. Ela pegou uma lista de aumentativos que não tem nada a ver, que sempre acho que é uma coisa ou outra, né? Tipo fogo. Fogaréu, não é fogão. Não, mas esse eu sabia. Não, fogaréu a gente conhece a palavra, mas... Eu tô no chat GPT aqui, vamos ver. Qual é o aumentativo de copo? O aumentativo de copo em português é copão. Aí, tá vendo? Copão. Cara, não, né? Você tem o pão e o copão. É o copiloto do pão. Não dá, né? Amanhã eu vou na lojinha ali de pão de queijo e vou pedir um copásio de pão de queijo. Eu acho que a casa do pão de queijo tinha um copão de queijo, não tinha uma coisa assim? Tem. Era igualmente cretino e ótimo. Aí eu falei, mas me disseram que é copásio. Aí, peço desculpas pela confusão. Em algumas regiões do Brasil, as pessoas podem utilizar formas diferentes para o aumentativo. Embora copão seja... É possível que algumas áreas copásio... Tá mandando um migué já. Tipo, na dúvida, fala que é regional. Deixa eu ver no Bard aqui. Qual é o aumentativo de copo? Vamos ver se ele já gera em português... não gera. Gera em inglês. Pô, eu tô impressionado com as habilidades lusitanas do GPT. Sim. Quando nos meus testes que eu tenho feito aqui, aquela paradinha que eu mostrei pra você, eu meio que comecei já pensando em inglês e português de início e funciona legal. Eu procurei em inglês, né? What is the augmentative of cup in Brazilian Portuguese? O Bard respondeu, the augmentative of cup in Brazilian Portuguese is caneca. E o aumentativo de caneca é canecásio.